Se tem um assunto que é motivo assim, para conversa de boca pequena, esse assunto é o suicídio. E o mais comum assim, entre as mortes é que o motivo da morte a gente tenta, né? As pessoas tentam esquecer, vira tabu. Ontem mesmo o Bob falou sobre isso, sobre o suicídio do pai dele. Vira tabu na família, é muito mal visto, até pelas famílias e pelos amigos. Então, para colocar luz nesse tema, eu convido a Karen, querida Karen Scavatini, que é psicóloga, é fundadora do Instituto Vitaleri de Prevenção e Pós-Venção ao Suicídio. Nossa super parceira, é uma delícia ter aqui. Karen, seja bem-vinda. Ô, Tom, bom dia, querido. Bom dia, que delícia que você está aqui com a gente de novo. Que delícia estar aqui com vocês. Nossa, estava aqui acompanhando os papos maravilhosos, né? Bom dia a todos, todos e todas que estão aqui acompanhando. Não sei onde vocês estão, mas onde eu estou, tá uma chuvinha, assim, uma garoa gostosa, aquele cheiro de mato, um friozinho. E estou aqui pronta para a gente começar essa conversa. Que maravilha, que maravilha. Cara, e conta para começar assim, tem muita gente que já te conhece, mas outras pessoas, como que uma pessoa fala, bom, então eu vou querer trabalhar com suicídio, eu vou investigar mais esse assunto. Como é que isso surgiu na sua vida? Bom, Tom, vou encurtar bastante a história, né? Mas eu fui morar na Suécia, né? Eu já tinha uns 10 anos de formada, meu marido foi trabalhar na Suécia e eu fui com a minha nenê recém-nascida para lá. Quando ela entrou na escola, eu fui fazer um mestrado de saúde pública na área de promoção de saúde mental e prevenção do suicídio. E cheguei lá muito mais pensando em trabalhar até com saúde mental do que suicídio. E quando eu comecei a estudar o tema, comecei a ficar, primeiro assim, absurdada com os números e com o que significava aquele sofrimento, absurdada com o fato que eu não tinha tido nenhuma aula na faculdade sobre esse tema, né? E muito tocada com toda essa questão. E aí eu tive uma aula, Tom, assim, tive muitas aulas, né? O mestrado foi sobre prevenção do suicídio, mas eu tive uma aula que eu me lembro até hoje com uma senhora, que ela chegou e começou a contar, né? A dar uma aula sobre neuropsicologia ligada ao suicídio. E aí no meio da aula ela parou e falou assim, mas eu não estou aqui pelo que eu estudei. E era uma super cientista, assim, maravilhosa. Uma senhora já, ela falou, eu estou aqui porque eu perdi a minha filha, e eu perdi a minha filha por suicídio, há 10 anos. E naquele momento a voz dela embargou, ela não conseguia mais falar nada, ela não conseguia mais contar a história, e aquele sofrimento dela também me tocou absurdamente, porque eu falei, peraí, 10 anos que ela perdeu a filha, ela não consegue contar essa história. E aí ela começou a contar que a filha dela tinha passado por 10 anos de tentativas de suicídio, das mais variadas possíveis, e ela descobriu que a filha dela tinha falecido quando ela recebe uma ligação do IML, do hospital, perguntando se ela aceitava doar os órgãos. Enfim, uma história muito difícil a dela, né? E aí, outra coisa que me tocou muito quando ela conta é que ela volta para trabalhar num local onde eles faziam pesquisa com 20 psicólogos e apenas 2 colegas de trabalho foram perguntar para ela como ela estava. Mas ninguém falou do suicídio da filha dela. Então, assim, me mostrou muito tabu que a gente também tem ainda entre os profissionais da área da saúde mental, hein? Nossa. Não é nem da saúde no geral. Uau. E aí fui estudar muito luta por suicídio e tudo isso, mas, enfim, contei a história muito longa, Entendi. Né? Mas é um pouquinho de por onde eu comecei. Não, mas foi perfeito, né? Não era, você não estava buscando, mas aí você chegou naquilo e daí você falou, meu, tem uma necessidade aqui, né? Precisa ser falado, tem uma dor aqui. E eu sei que você falou, e a gente vai trazer agora, que você está lançando um documentário, que né, a gente conversou e tudo mais, que chama Laços e Nós, tecendo histórias de luto e suicídio. Então, eu vou pedir para a gente ver um pequeno trailer e a gente voltar para seguir essa conversa depois de assistir esse trailer. Combinado. Bruno é um menino espetacular, inteligente, amado, muito criativo. Eu vejo ele como uma pessoa muito amorosa, sabe? E que se importava muito com as pessoas, entendeu?
essa coisa também de querer estar em contato com a natureza, estar em contato com os bichos. Ele diz, né? Um pouco de história, humor, drama e farsa, assim como é a vida. Espero que se delicie com esse livro. Beijos, te amo. E aí eu fico pensando, eu falei, caramba, pior que não é? Mal sabia eu que pouco tempo depois eu ia vivenciar essas características de forma muito intensa, né? De forma da vez mais forte da minha vida. A Marina era uma menina muito alegre, carinhosa, bondosa. Ela falava que ela era muito generosa. Era muito prestativa também, gostava muito de ajudar o outro. A saudade está em todo lugar, em todo lugar. Não é uma foto que vai me dar saudade. Não, não é. A saudade está na panela de feijão que você está cozinhando, sabe? E que você se lembra que era a comida preferida da sua filha. Para cada suicídio completo, 135 pessoas podem ser impactadas por essa morte. Um número muito maior se a gente pensar em escolas ou empresas. E cada pessoa vai passar por esse processo de luto de uma forma. Cada um vai ter a sua maneira de lidar com essa morte. Que lindo. Eu já assisti o documentário. É lindo. A gente queria passar aqui, mas não dá. A gente não tem todo esse tempo. Mas a gente vai colocar o filme, o documentário lá na Cinemateca. Ontem eu falei que a gente está lançando a Cinemateca Infinito, que é uma página com todos os filmes, e vai estar lá com a gente. A gente vai colocar lá à disposição para as pessoas. Karen, o que te levou a fazer esse documentário? Por que você achou que é importante produzir esse documentário? Trazer a voz aí de familiares? Tom, a ideia do documentário, a vontade de fazer o documentário já era muito antiga, né? Já há muito tempo eu queria poder trazer essas histórias e entrelaçar essas histórias, né? A gente tem um outro projeto que chama Concha da Memória Viva, onde você vai juntando, né, as fotos das pessoas que morreram por suicídio, que são enviadas pela família, você vai colocando num tecido e vai costurando como uma concha de retalhos, porque o luto por suicídio tem muito preconceito, né? As pessoas, elas julgam muito os familiares e elas não dão ainda toda a abertura para poder escutar essas histórias. Então, elas buscam um único culpado e colocam, geralmente, a família como esse culpado. A gente só pode mudar, e eu acredito muito nisso, assim, a gente só pode mudar a nossa realidade, as coisas, a forma como a sociedade vê as coisas a partir do momento que a gente fala abertamente sobre elas, né? Então, por exemplo, o que vocês fazem aqui no Infinito é maravilhoso, né? É desmistificar, é trazer luz, é trazer caminhos, e eu acho que a gente tem que falar abertamente sobre esse tipo de luto e sobre essa perda. E aí a ideia do documentário veio muito disso, assim, vamos trazer algumas histórias, né? Para que as pessoas entendam que por trás de eu falar assim, olha, a cada 45 minutos alguém no Brasil morre por suicídio, né? Deixa eu trazer uma história, porque a história tem um poder extremamente importante, curativo para quem conta, para quem recebe essa história, né? Então foi trazer as histórias para as pessoas poderem entender que famílias ficaram, a dor que ficou, e para famílias que perderam também pensarem e verem como outros caminhos foram seguidos, né? O que elas podem aprender de histórias de outras pessoas. Claro, né, Tom, vem um pouco assim da nossa experiência com os grupos de apoio aos sobreviventes enlutados pelo suicídio, e a gente usa até esse termo porque eles se veem muito como sobreviventes, como a primeira coisa que você precisa fazer depois de perder alguém para o suicídio é conseguir sobreviver a essa perda. E aí, por isso que vem esse termo sobrevivente. E aí, então, eu queria trazer realmente essas histórias para que as pessoas pudessem se conectar, entender, e ao invés de expressar julgamento, empatia, acolhimento, né, e aproximação de pessoas que precisam também muito de que outras parem de julgar e entendam um pouco mais do que aconteceu. Perfeito. Realmente, eu acho que dá voz, né? Ainda não é uma teoria, está dando voz ali para os familiares, e são depoimentos muito lindos, muito fortes e muito verdadeiros, né? Que nem ela falou, a saudade, um dos depoimentos, a saudade mora na panela de pressão.
Olha que coisa mais potente, né? Que vai arrepia, falar, né? Arrepia. E uma das questões muito importantes, Karen, que falam muito é sobre prevenção, né? E a gente também escuta muitas vezes depois, fala assim, o suicida não deu nenhum sinal do que faria. É possível identificar a intenção de suicídio de alguém? Tom, essa é uma pergunta difícil, né? Na verdade, é uma resposta difícil até, porque não é tão simples assim, né? Essa história de que a gente tem todos os sinais e que eles são uma receita de bolo, não é assim que funciona. O que acontece na maioria das vezes é que depois que a pessoa se mata, começa a fazer sentido certas coisas que ela falou ou certas ações que ela teve. E aí fica ainda mais difícil para a família olhar e falar, nossa, acho que isso era um sinal. Aumenta ainda mais uma culpa muito grande. A gente tem, sim, alguns sinais que a gente fala, que podem ser observados, mas que podem, muitas vezes, ser sinais de um sofrimento emocional intenso, que não necessariamente vai levar à morte. O mais direto sinal que a gente tem é a pessoa falar, ou ela colocar num post, né? Quero morrer, vou me matar, vou acabar com tudo. E mesmo assim, muitas vezes ela não vai ser escutada, porque as pessoas vão cair no grande mito de que quem fala não faz, né? Então, é importante, né? Eles trouxeram no documentário alguns sinais que eles perceberam, algumas coisas que eles olharam, mas que muitas delas realmente só fizeram sentido depois que essa morte ocorreu. E aí uma coisa que eu falo muito para os sobreviventes é que a gente não pode se culpar por algo que a gente não sabia, né? Se eles não conheciam, se eles não sabiam, e mesmo para que eles estão, e aí tem também essas histórias, que as pessoas estavam falando, né, que estavam em tratamento. Então, a gente pode prevenir, mas a gente não pode prever, né? E o suicídio, ele vai ser um ato individual. Por mais que você trate, e assim, muita gente tratada melhora, não é que eu estou falando que não tenha jeito, mas eu estou falando que tem algo que vai para além do nosso controle. Então, a gente trabalha muito com a potência, e nem com a onipotência, de que a gente pode fazer tudo e salvar a todos e prevenir todas as mortes, e nem com a impotência, de que não tem nada a ser feito. As famílias, né, acabam lidando aí com esse tsunami que chega, né, que é um tsunami que chega, ele vem, ele destrói tudo, e aí começa o processo de reconstrução. Perfeito. Eu estou me lembrando, Karen, do Festival Infinito do ano passado, que você teve aqui com a gente também, e daí a gente fez aquela roda, eu, você, o Andrew Solomon, que inclusive um livro... Ele é um livro maravilhoso que chama O Demônio do Meio-Dia, e também a Tati Vasconcelos, a jornalista. Foi incrível, a conversa foi maravilhosa, e está no nosso YouTube essa conversa. Então, acho que é uma conversa importante de resgatar para as pessoas assistirem. Quem tiver aí e não viu ainda, assistir no nosso canal do YouTube essa conversa do festival do ano passado. E eu queria também trazer, Karen, o seguinte, que, né, nos blocos aqui, essa manhã a gente está falando sobre conversas que curam. Sim. Como, quando chega um amigo, um familiar, alguém, um adolescente, pronunciando, falando sobre isso, eu estou pensando, pensando pensamentos constantes sobre me matar, ou eu quero me matar, eu tomei essa decisão. Como que a gente sustenta esse espaço de ouvir a pessoa e acolher, e dar espaço para conversar, sem o papel da onipotência? Eu já entendi que não dá para ser onipotente, eu vou controlar, mas como é que eu posso acolher e conversar sobre isso com a pessoa? Bom, Tom, primeiro eu queria falar que essas conversas podem ter muito efeito, né? Então, quando a gente percebe que alguém ou falou, ou que demonstrou um sinal, ou a gente desconfiou, tem que agir, tá? Não pode ficar passivo, achando que a pessoa vai parar de pensar, ou que eu não quero me meter, ou que é melhor não falar nada. Então, o primeiro ponto é agir. E aí, chamar essa pessoa para uma conversa. Mas precisa ser uma conversa muito mais de escuta, de você dar espaço para essa pessoa falar, do que você vir com respostas prontas, porque a gente não vai saber o que falar exatamente, não tem a frase perfeita para ser falada. Tem muito assim, olha, eu estou vendo que você não está legal, estou percebendo isso e isso, vamos conversar? Estou aqui para te ouvir. Né? O que está acontecendo? Me conta. Né? Abrir esse espaço de escuta, mas essa escuta empática, uma escuta compassiva, né? Onde você está ali para acolher e não para mostrar o caminho exato.
E também, muitas vezes, Tom, a gente precisa incluir outras pessoas no cuidado. Se a gente está lidando com alguém que está com muito pensamento, essa pessoa vai precisar de uma terapia, essa pessoa vai precisar, às vezes, de um tratamento psiquiátrico, né? Então, também envolver outros no cuidado. Bom, chama esse amigo, começou a conversar, né? Deixa ele falar, demonstra sua preocupação, mas não como uma forma de cobrança, né? Ah, você não pode fazer isso porque nós somos amigos, olha só, eu vou sofrer, nada disso, né? Tô aqui contigo, talvez eu não saiba exatamente o que falar, mas junto com você nós vamos ver outras saídas. Eu acho que vale, Tom, para todo mundo ter um conhecimento meio básico do que leva ao suicídio, né? E que a gente está falando de uma dor que a pessoa sente como insuportável, que ela não aguenta mais, interminável, que ela acha que não vai acabar nunca, e ela realmente não vê outro caminho que não seja a morte. Então, também, ao ouvir quais são os motivos, né? O que está acontecendo com ela, se ela conseguir enxergar outros caminhos que ela tem, ou você poder ajudá-la a enxergar outros caminhos, mesmo que não sejam caminhos perfeitos, porque não existe caminho perfeito, né? Mas caminhos possíveis, também é um jeito de ir com essa conversa. A pessoa, Tom, se sentir importante para alguém e se sentir conectada, também tem um fator de proteção enorme. Então, olha, estou aqui contigo, estou preocupado, a gente vai, né, vou te ajudar a encontrar uma ajuda ou uma saída, né, que não seja pela morte. Aqui em vida a gente tem muita coisa que pode fazer. Então, a gente emprestar um pouco da nossa esperança de que tem jeito, de que a gente pode ajudá-la, para uma pessoa que acredita que a morte é a única saída que ela tem, porque ela tem uma esperança no suicídio. Ela tem a esperança que a morte vá resolver essa dor insuportável que ela está passando. E a gente vai emprestar um pouquinho da nossa esperança de que, olha, tem coisas que a gente pode fazer aqui em vida. Então, Tom, resumindo, não tem frases absolutas. O que é importante é a pessoa ser ouvida, ela se sentir acolhida, ela se sentir importante e incluir outras pessoas nesse cuidado também. Perfeito. Eu me lembro, eu também trouxe isso, já falei isso algumas vezes, eu perdi um amigo faz uns 2 anos por suicídio, e ele falou para umas outras pessoas, outros amigos mais próximos, que estavam oferecendo escuta, que foram 2 amigas que realmente estavam oferecendo escuta, porque os outros vinham com o julgamento. Não, imagina, você tem que mudar, você tem que... Então tinha isso, ele foi se afastando, ele foi rompendo. Foi um processo, assim, ele foi rompendo com as pessoas que não ouviam. E essas 2 ofereciam escuta. E ele falou uma coisa que era muito, muito forte, assim, que daí ela veio me contar, e tem essa questão, ele falou, eu estou em estado terminal. Eu estou em estado terminal, se eu fosse um câncer em estado terminal e eu escolhesse parar de fazer uma quimioterapia, talvez vocês entendessem. Nesse caso, vocês não conseguem entender, porque não é concreto, uma quimioterapia, isso. O câncer e tudo mais. Mas eu estou colocando isso não fazendo uma apologia, mas sim que elas ouviram, deixaram eles falar e falaram, realmente, você tem isso. Vamos, será que realmente não tem? É que daí eles não estavam em cuidados paliativos emocionais, né? Tipo, como é que eu vou te dar conforto? Será que a gente realmente já passou, mas teve a escuta? Então, não vieram com fórmulas de, imagina, você tem que ter fé, você é tão bom, você é tão saudável, você é tão forte, Então, não é esse julgamento, é ter escuta. Então, é convidar para... Tá, ou também acho que é uma coisa que é muito importante, falar assim, eu não consigo entender o que passa aí, mas não como julgamento, então me ajuda a tentar entender. Me convida nesse teu mundo para eu ver se eu posso caminhar com você, para deixar um pouco mais leve. E ainda nessa pergunta das conversas, eu sei, isso eu já ouvi vários depoimentos, e no documentário isso é perfeito, com o sobrevivente, né, o familiar enlutado com as pessoas enlutadas, porque as pessoas ignoram. O Bob, ontem, falando sobre o luto, o Bob Neymar, falou isso, né, que o pai dele, foram 2 mortes, né, teve a morte concreta e depois a morte do pai, que ninguém falava mais, o nome não era citado. Então, é uma segunda morte. Como as pessoas que estão nos ouvindo, podem ser aquela pessoa que fala, eu vou conversar sobre isso, eu vou perguntar sobre essa pessoa, você pode falar sobre mim, eu vou transpor esse desconforto e vou conversar sobre isso. Como que a gente faz isso? Ô Tom, você já começou a dar a resposta. Você já começou a dar a resposta, que acho que é por aí mesmo, né? E eu acho que é por aí mesmo, assim, é você poder oferecer mesmo essa presença,
né? Não é oferecer só uma fala, é oferecer a tua presença genuína, é querer escutar o que a pessoa precisa, perguntar para ela o que ela precisa, não sumir, não desaparecer da vida do enlutado, né? Porque as pessoas também têm muito receio e muito medo de trazer o assunto. A gente sabe que tem pessoas em luto que gostam de escutar histórias e tem pessoas que não, por isso que a gente precisa perguntar. Tem gente que gosta de deixar fotografia, tem gente que tira todas as fotografias. Então, o luto é algo muito singular, muito especial e singular. Então, a gente precisa perguntar. Agora, silenciar e virar tabu, essa não é uma fórmula que funciona muito bem, né? Você poder ter o espaço de fala, e aí quando eu falo espaço de fala, é entre adultos e crianças também, né? Porque também a gente tem um tabu enorme de falar de morte com crianças, de morte por suicídio com criança, então é quase um pecado você falar. Só que a criança passou por aquela morte, né? Teve uma perda numa família. Então, poder abrir esse espaço, poder oferecer, né, realmente assim. Então, eu lembro de uma história que eu escutei, que eu achei tão maravilhosa, de uma mãe que perdeu o marido um pouco antes do Natal, e era uma família que celebrava muito o Natal. E aí, como que eles poderiam fazer para que esse Natal não passasse em branco? E aí ela pediu para os amigos do marido mandarem um cartão de Natal para a família. E aí eles começaram a receber muitos e muitos cartões de Natal com mensagens de histórias da pessoa que faleceu. Porque está aí uma forma também da gente poder honrar essas memórias, né? Honrar essas histórias que passamos juntos com as pessoas que foram embora. Então, começaram a receber várias mensagens de, olha, com o seu pai eu fiz isso e isso e isso. E aí os filhos começaram a conhecer uma parte do pai que eles não conheciam. Então, acho que tem muitas formas criativas da gente ajudar, muitas formas amorosas da gente ajudar, né? E de estar perto. Acho que sumir e deixar de falar não é a melhor das opções. E a gente escuta no documentário, isso é muito claro, né? Todas as pessoas falam como que os amigos sumiram, as pessoas mais próximas sumiram, como que eles receberam, às vezes, falas muito duras no próprio velório, né? Ah, agora então a pessoa está no umbral, agora seu filho vai ser castigado porque ele fez o maior dos pecados no velório, ou olha, como que você não percebeu nada mesmo? Será que ele não deu nenhum sinal? Então, sim, as pessoas precisam ter muito mais... Bom, primeiro vamos combinar, né, Tom? Bom senso e depois um coração aí para entender que a gente está falando de uma perda que é uma perda avassaladora, e eu não estou comparando com outros tipos de morte, falando que dói mais ou que dói menos, mas sim que ela tem características, sim, que são únicas, que são específicas desse tipo de morte, e que podem ser, né, quando a gente não está sozinho, né, o luto é mais fácil de ser passado, não porque a gente não passa pelo luto, mas a dor é mais fácil de ser entendida e passada quando ela é compartilhada. Então, você poder compartilhar essa dor com as pessoas próximas também ajuda com que essa pessoa em luto tenha um maior acolhimento e consiga reconstruir, né, fazer essa reconstrução, essa ressignificação de vida em companhia de um outro, o que acaba sendo muito mais fácil. Perfeito, perfeito. Tanta coisa importante nessa tua fala, assim, que tem que ficar digerindo, assim, muita coisa, muita luz, assim, que chega. E também, a gente falou assim, né, da conversa para aquela pessoa que está demonstrando, ou que está falando, uma conversa para o enlutado, para o sobrevivente, e para aquela pessoa que ela tentou suicídio, e ela não se suicidou, acabou não acontecendo e tudo mais. Também como ter essa conversa, porque também ali teve ou tem um sofrimento. Como sustentar uma conversa com essas pessoas também? Então, Tom, você trouxe um outro ponto fundamental, né, que também tem um tabu muito grande, e aí as pessoas acham que não podem falar sobre essa tentativa. Então, a pessoa tem uma tentativa, ela volta para a casa dela e ninguém nunca mais fala nada, né? Isso acontece bastante. Também precisa ter uma conversa aberta. Então, por exemplo, lá no Instituto, o que a gente faz? A gente, quando tem uma pessoa que tem uma tentativa, a gente faz uma reunião familiar, põe toda a família para conversar sobre o que aconteceu. Não para culpabilizar, mas para que também a pessoa que tentou entenda o que aconteceu com aqueles próximos a partir da tentativa dela, e para que juntos, né, e para que ela também tenha esse espaço de fala, e para que juntos que seja possível reconstruir agora qual caminho vai ser tomado.
né? Quais vão ser os cuidados depois de tentativa, até porque depois de tentativa a pessoa está em risco por um tempo, principalmente, né? No início, pelo menos nos 30 primeiros dias muito, no primeiro ano bastante, e depois isso vai diminuindo. E pessoas que também tiveram tentativas na adolescência e hoje são adultos, e que às vezes começam a contar a história, escute. Se a pessoa está contando essa história, é algo muito pessoal, é uma vivência muito difícil que ela teve. Escuta, né? Sem julgamento também, acho que esse sem julgamento e sem preconceito é o básico. E agradece pela pessoa ter contado. Obrigada por você ter contado a tua história e dividido comigo um pouquinho do que aconteceu. Tem algo que eu possa fazer para te ajudar agora? Você está precisando de alguma coisa agora? Olha, que bom, conta comigo, eu estou por aqui se você precisar. Acho que são coisas pequenas que dá para fazer. É certeza que isso resolve e a pessoa não vai tentar? É claro que não. Você falou das suas amigas, né, que teve aí o suicídio, mas elas falaram, né, elas estavam lá, elas estavam presentes. Isso só resolve? Não necessariamente, mas é um caminho, né? E a gente não pode abrir mão dos caminhos e das possibilidades que a gente tem em prol da ajuda com medo de que isso vai resolver ou não vai resolver. O que importa é a gente poder também fazer a nossa parte. Exatamente, exatamente. Eu vou abrir para umas perguntas, tá, Karen, que está chegando aqui no chat, eu vou colocar aqui. Uma pergunta muito interessante sobre assim, o luto por suicídio se encaixa no luto não reconhecido? Ele pode né? até se encaixar, pode. Principalmente se a gente está falando de amigo, se a gente está falando de namorado. A gente vê muito julgamento também das pessoas de que, mas foi seu namorado, você arruma outro. É amigo, não está sofrendo tanto. Então ele entra, eu acho que quando pega esse, não o filho ou a filha, né? Isso acho que é ou um pai ou uma mãe, mas quando você vai abrindo esse leque de vínculos, ele pode ser não reconhecido. Karen, eu também me lembrei aqui um dado, né? O luto por suicídio, ele tem um impacto no número muito maior de pessoas, não tem isso? Eu me lembro, falando de novo sobre o meu amigo que se suicidou, né, que morreu por suicídio, eu lembro como que chegou isso em mim. Foi um abalo diferente de uma outra morte. Isso me pegou de um outro choque, assim, foi mais difícil para mim processar isso. Então o impacto é maior, reverbera mais nas pessoas ao redor, certo? Certo, Tom. Então a gente tem aí, né, para cada suicídio completo, aí uma média de 135 pessoas impactadas por essa morte. E aí, se a gente está falando de escolas ou de empresas, um número muito maior. E ele é diferente na intensidade e na duração. E nas características do próprio luto, né, no tema central do luto. E ele pega de um jeito diferente. Ele pega porque as pessoas todas se sentem culpadas, quer dizer, a culpa ela é uma característica do luto por suicídio. Fica aquela pergunta, o que eu poderia ter feito diferente? E se eu tivesse ligado, se eu tivesse levado meu amigo para sair, se ele tivesse ido em outro médico? Então fica preso nos ICs, fica uma busca incessante do porquê. Por que ele fez isso? Por que não me ligou? Né? Então tem aí mais impactos. E aí a gente está falando de impactos físicos, emocionais, psiquiátricos, tem um aumento aí de risco de suicídio entre os enlutados por suicídio. Então, quanto mais próximo esse vínculo e quanto mais vulnerável a pessoa estava, também maior o risco. Então, a gente está falando de características que são muito do luto por suicídio mesmo. E aí tem só uma outra coisa, Tom, que as pessoas ainda trazem muito que o suicídio é uma escolha, né? Então, aí ele escolheu. Não é uma escolha, porque se a pessoa vê como única saída que ela tem num momento de desespero absurdo, isso não é escolha, isso é um ato de desespero e de dor profundas. E alguém que está em desespero e dor profundo e entra no que a gente até chama de túneling, né? Ela entra como se ela estivesse num túnel, às vezes não. Ela não percebe, ela não pensa naqueles que ela vai deixar, ela não consegue pensar em quem ela pode ligar, ela realmente tem alguns momentos que há uma desconexão mesmo, antes de ter a crise, de ter o ato suicida. Entendi. Eu tenho uma outra pergunta aqui da Maria. Ela falou, ontem a gente teve uma palestra com a Diane Hammer, não sei se você ouviu, ela conta do livro que ela falou, do marido, né, que ele tinha
Parkinson já bastante avançado, e ele queria ter a escolha do suicídio assistido, mas era que no estado que ele estava, isso não era possível, e daí ele fez a escolha de parar de se alimentar, de se hidratar e tudo mais, e depois de 10 dias muito difíceis, desculpa, ele veio a falecer. Daí estão perguntando, isso é considerado suicídio? A Luda Dalto, depois à tarde, falou um pouco sobre isso, não tem nenhum termo, mas eu queria que você falasse também, acho que é importante. É suicídio? Olha, se a intenção era a morte, é suicídio. O que vai caracterizar se é suicídio ou não é a intenção. Então, se ele teve um ato intencional para provocar a morte, é suicídio. Tá? Mesmo que o suicídio ele pode ser ativo ou ele pode ser passivo. Nesse caso, é um pouco mais do passivo. Ele para de ingerir coisas sabendo que aquilo vai levar à morte. Mas se a intenção era a morte, a gente considera como suicídio, sim. Entendi. Perfeito. A Lia está falando uma pergunta aqui bastante assim, importante, assim, prática. Uma conhecida disse que o filho de 26 anos suicidou-se dia 10 de setembro e ainda não consegue falar no assunto. Como ajudar? A mãe não consegue, ela já deu sinais que não consegue falar. Como ajudar? Esteja perto, faça companhia. Ela pode não querer falar, mas não significa que ela quer ficar isolada ou sozinha, né? Leva para fazer alguma coisa, tomar um café, vê se ela aceita sair um pouco, com todos os cuidados pandêmicos, né? Ligue, leve alguma comida, esteja presente na vida dessa mãe. Em algum momento pode ser que ela comece a falar. Passe para ela materiais que talvez ela acesse em momentos que ela queira estar sozinha. A gente tem uma cartilha de luto por suicídio gratuita, tem muitos vídeos falando nisso, tem o próprio documentário, tem os grupos de apoio. Às vezes ela não quer falar com alguém conhecido mais aceita participar de um grupo de apoio. Então, esteja presente, ofereça materiais, ofereça caminhos, volta e meia. Você pode perguntar, você quer falar sobre a pessoa, né? Fala o nome da pessoa, você quer, vamos conversar. Em algum momento, ela vai chegar o momento dela conseguir falar sobre isso. Às vezes está ainda tão absurdo, né? Tão difícil esse início, a gente está falando de 1 mês e meio, praticamente, aí da morte, ainda está no choque, né? E eu não estou falando nem dos estágios do luto, nada disso, assim, eu estou falando do choque mesmo, da notícia, a realidade daquela morte. E o que a gente vê muito no luto por suicídio é que a dor, ela não melhora com o tempo, ela piora antes dela depois ter uma, né, não vou dizer uma melhora, mas depois que a gente possa transformar, e a gente trabalha muito para isso, transformar o sofrimento absurdo em saudade. A saudade também dói, mas é diferente de um sofrimento que não consegue ter, assim, que toma absurdamente todos os espaços. Karen, você foi falando e para mim, não sei, foi formando uma imagem assim, que essa pessoa é quase como se ela estivesse assim, em alto mar, meio à deriva. E aquela imagem de alto mar à deriva, e tudo nublado, tudo aquela escuro, aquela escuridão, e de vez em quando ela vê um farolzinho lá atrás, assim, ó. Então ela tá e de repente faz um farol. Então, assim, seja esse farolzinho, lá de longe, falar, ó, eu tô aqui, sabe, eu tô aqui. Aos poucos, vá se fazendo presente, eu tô aqui. Quando você estiver pronta, eu estou aqui, eu sou essa boia que você pode vir, vem em minha direção, que uma hora, quando você estiver pronto, eu vou estar aqui pronta te esperando. Então, isso é de mandar uma mensagem, de tudo isso que você falou, levar uma comida, fazer uma compra, levar uma fruta, se colocar disponível, falar, quando você precisar, eu estou aqui. Então, seja esse farolzinho lá, que primeiro está lá longe, e daí ela vai se aproximando. E também para a gente também não atropelar, né? Que tem uma questão de a gente atropelar a dor. E não vamos falar, não tem a hora, é só aqui, ó, eu estou aqui. Acho que não é nosso papel tirar a dor, Tom. A gente nem tem esse dom de tirar a dor de alguém. E nem esse poder, né? Não, justamente, não é isso, né? Mas você poder estar em companhia, né? Você poder, achei linda essa metáfora que você mostrou, essa imagem, né? De ser um farol, de ser uma boia, de ser alguém que está perto. Não desista dessa pessoa só porque ela não quer falar agora. Não querer falar agora não significa que ela não precise de ajuda. É a Lia que escreveu aqui agora. Obrigado pela orientação. Serei farol. Que legal. Muito bom. Que linda. Muito bom, muito bom. E daí a Ju está fazendo uma pergunta falando assim, oficialmente, a gente não vê o suicídio como um fracasso? É porque a gente tem a mania de enaltecer, né? Quem está lutando contra o câncer, ou então que é uma inspiração,
assim, em contrapartida, o suicida ele desistiu da vida, mesmo tendo tudo. Como que é isso? É visto pela sociedade? Isso tem um julgamento? Nossa, é visto das piores formas possíveis, né? Acho que é o maior dos tabus, é a morte por suicídio. Então, é o fraco, é o covarde, ou em algumas pessoas falam que é o corajoso, que teve finalmente a coragem de fazer alguma coisa, é aquele que não é crente a Deus, é aquele que não conseguiu suportar. Então, todas as metáforas piores possíveis, né, e os adjetivos vão ser colocados ainda nessa pessoa. A gente ainda precisa caminhar muito para as pessoas entenderem que a gente está falando de alguém em extremo e intenso sofrimento. E não, obviamente, alguém fraco, né? Alguém que não teve capacidade de fazer alguma coisa ou de mudar. Eu acho que quando a gente faz essa comparação, né, Tom, que você fez um pouco lá atrás também, de alguém com câncer e fez agora, a gente não sabe o tamanho dessa dor, né? A gente não pode julgar o tamanho dessa dor. Eu não estou falando, claro, eu já tive muitas conversas com a Luciana da Auto sobre isso, né? Eu, como alguém que trabalha na prevenção do suicídio, eu vou sempre trabalhar para que aquela pessoa fique. Eu vou tentar, assim, todos os instrumentos que eu tiver à minha disposição para ajudá-la. Mas eu não posso, de forma alguma, falar que aquela dor ela tem que ser suportada a qualquer custo. Eu não estou na vida daquela pessoa, eu não sou aquela pessoa para saber, né? O que eu estou querendo dizer assim, tem muita coisa que a gente pode fazer, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que tem pessoas que já tentaram de tudo, que já tiveram, assim, que já passaram por sofrimentos absurdos durante a vida inteira, né? Eu lembro de um caso até que a Luciana estava contando, do caso que ela acompanhou do suicídio assistido, e que a pessoa já lutava contra a depressão durante muitos anos e que não tinha um tratamento para ela, nenhum remédio funcionou para ela. Ela passou a vida com uma depressão muito séria. Será que a gente não pode, aí nesses casos, quase um olhar como alguém que realmente está num câncer terminal, né? Mas a gente está falando de um outro tipo de câncer, que infelizmente a gente não consegue colocar em imagens, em scans, né, em tomografias, porque se a gente tivesse essas imagens, né, desse tamanho desse sofrimento, eu tenho certeza que as pessoas encarariam de uma outra maneira. É tão importante isso, né, de não ter uma imagem, né? Realmente não dá para eu ir lá e fazer um exame, tirar ali que vai me detectar no sangue o meu nível de cortisol, não dá para ver uma imagem num PET scan, nada mais está ali tão presente. E realmente é um desafio para quem está vivendo, para quem está acompanhando, é um baita desafio. E o caminho realmente que eu acredito é esse aqui, né? Das conversas, colocar luz nisso, ser farol, para que as pessoas possam... seja o familiar, o enlutado, a própria pessoa. Karen, só para a gente fechar, eu sei que a Ju já está colocando alguns links no chat, mas assim, onde as pessoas podem encontrar informações? Assim, eu acabei de receber uma mensagem de alguém que está falando, para onde eu encaminho? Quais são? Tem CVV e tudo mais, só para a gente fechar, a gente já está terminando, mas assim, caminhos Legal. Importantes. Então, vamos lá. A gente tem vários locais que a gente pode utilizar. Então, o primeiro que a gente sempre fala, CVV pelo 188, cvv.org.br, 24 horas por dia, 7 dias da semana, para a pessoa entrar em contato, né? Então, o CVV é um canal importantíssimo. A gente tem hoje, pelo Unicef, o podefalar.org.br, que faz atendimento por chat de adolescentes de 13 a 24 anos, gratuitamente, não é 24 horas, mas é um apoio especializado para o jovem. E a gente tem o mapa saudemental.com.br, que nós fizemos, né, que é do Instituto Vitaleri, com o apoio do google.org, onde a gente, então, mapeou tudo que tem aí no Brasil de atendimento presencial, através do CEP ou da geolocalização da pessoa, e atendimentos online, todos gratuitos ou voluntários. Então, se a pessoa não sabe aonde tem ajuda disponível, lá dá para encontrar os locais. E se você está ajudando um amigo que precisa dessa ajuda, não mande ele buscar. Procure você e entregue a informação para ele, o endereço, o telefone, ajude com que esse caminho também seja mais simples. Gente, eu só quero dizer que assim, tem muita coisa que a gente pode fazer, tem muito local de ajuda disponível. E claro, no site do Instituto Vitaleri tem muito material, muita cartilha, um monte de vídeo no YouTube, para quem quiser saber mais sobre suicídio. Muito bom, Karen.
Obrigado, viu? Sempre muito, muito, muito importante ter você por perto. Obrigado pela conversa, por compartilhar tudo isso. A gente agora vai fazer um almoço também muito importante. Beijo, obrigado. Muito obrigada, beijo. Obrigado.